algum tempo atrás, relacionado ao tema. Um pensador lá nos séculos passados disse o seguinte: a conversão é obra de um momento, mas a formação de um santo demora a vida inteira. É um processo. Então vamos nos transformar para poder ajudar outros a serem transformados, né? Amém? Oremos ao Senhor. Pastor Eliel na sequência com a palavra. E já sou informado, você pode ficar à vontade, a igreja é sua, você pode ficar aqui ou embaixo, se tem providencia, se for o caso. Tá bom? Aqui é melhor. Oremos então. Senhor Deus, Pai querido e santo, em nome de Jesus te damos graças por mais esta oportunidade de estarmos na tua casa, louvando o teu nome e também, Senhor, recebendo a tua palavra, conteúdos que certamente serão muitíssimo importantes para a nossa jornada aqui na terra. Abençoa poderosamente teus filhos, Senhor, com a ministração através do teu servo que tem estado nas tuas mãos e continuará a ser o instrumento de que precisamos e que tu certamente irás usá-lo mais uma vez, para a tua glória. Que haja recepção calorosa, afetiva em nossos corações para aquilo que ouviremos, e que o teu servo tenha toda a lucidez necessária para nos comunicar a tua verdade, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém? Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Aproveitando que os irmãos já estão em pé, eu gostaria de pedir a vossa gentileza em abrir as vossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, versículo de número 1. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1. Eu não vou fazer a leitura de novo do tema, que está também na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo de número 1 e 2, mas farei menção a ele daqui a pouco. Enquanto os irmãos estão localizando este texto na palavra do Senhor, eu quero expressar a minha alegria e a minha gratidão em Deus pelo privilégio que Ele me concedeu de poder estar mais uma vez aqui na congregação da Assembleia de Deus no Capão Raso. Quero agradecer a Deus pela vida do vosso pastor Alzias, sua esposa, irmã Jussiele, pela confiança em nos permitir estar aqui na noite desse dia, para compartilharmos da poderosa palavra do Senhor as nossas vidas. Quero louvar a Deus pela vida da superintendência da Escola Bíblica Dominical, pelo carinho do convite que nos foi formulado. Agradecer a Deus pela vida dos irmãos, professores, amigos desta escola. Louvar a Deus pela vida do evangelista Gisrael. Deus o abençoe grandemente em nome de Jesus. Vamos à palavra do Senhor. Louvar a Deus pela vida do pastor Clary, um mestre por excelência da nossa Escola Bíblica Dominical, dos nossos cursos teológicos, um grande ensinador que admiro e respeito profundamente. Deus abençoe. Pastor Clary, fico até um pouco nervoso de ver o senhor aí, viu? Então de vez em quando o senhor faz de conta que eu nem estou aqui, tá bom? A palavra do Senhor em 1 Timóteo, no capítulo de número 4, versículo de número 1, nos diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Amém? Amém. Pode voltar ao seu lugar, pode tomar o seu assento. Queridos irmãos, eu não vou pregar como nós estamos habituados a ouvir as nossas pregações em nossos cultos tradicionais. Eu creio que Deus nos deu uma oportunidade, a partir da noite de hoje, de fazer uma reflexão bastante profunda sobre a realidade da educação cristã que a igreja contemporânea está enfrentando nos dias de hoje. Pensando nisso, eu creio que a superintendência de Escola Bíblica Dominical desta congregação, iluminada pelo Espírito Santo do Senhor,
chegou ao entendimento da necessidade da discussão desse tema: a educação cristã na formação do ser humano como um agente de transformação social. Quando pensaram efetivamente nesse tema, creio também que foram levados pelo Espírito à palavra do Senhor, que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, do capítulo de número 12, versículos de número 1 e versículos de número 2. Todos nós conhecemos bem esta palavra, conhecemos bem esta mensagem. Apenas para recordar o que já lemos aqui esta noite, quando o apóstolo Paulo fez a sua recomendação aos romanos, ele iniciou o capítulo 12, versículo de número 1, pedindo ou rogando pela compaixão de Deus. Em outras palavras, quando o apóstolo Paulo começou a expressar o seu sentimento de preocupação em razão da realidade espiritual dos romanos, em outras palavras, ele inicia o capítulo 12, versículo de número 1, dizendo assim: pelo amor de Deus, diz ele, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. Ele pede pelo amor de Deus para que o corpo seja apresentado como um sacrifício vivo diante daquilo que é um culto racional. Nenhum crente cultua a Deus de forma irracional. Quando somos tomados pelo poder do Espírito Santo do Senhor, em nenhum momento nós perdemos a capacidade, as faculdades mentais. Eu não posso aceitar a justificativa de que alguém tomado pelo Espírito do Senhor perdeu a razão, perdeu a consciência, perdeu os juízos de valores, perdeu o juízo, perdeu a capacidade de raciocinar. Porque todo culto de adoração a Deus, ele também é fruto da nossa razão. Nenhum de nós é manipulado, nenhum de nós é obrigado, nenhum de nós é constrangido a adorar o nome do Senhor. Adoramos porque entendemos, por intermédio da razão, por intermédio da nossa consciência, e fazemos isso de bom grado. Nenhum de nós chegou hoje aqui à noite e foi constrangido ou obrigado a adorar ao Senhor. Quem entendeu isso pode dizer amém? Amém. E ele, no versículo de número 2, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. E é a partir desta palavra da necessidade de uma transformação própria que eu quero discorrer nos próximos minutos com a amada Igreja do Senhor sobre esse tema, a educação cristã na formação do ser humano como um agente de transformação social. Eu não tenho autoridade, eu não tenho moral, eu não tenho a autenticidade para querer transformar uma sociedade se antes eu não fui transformado pelo poder da palavra do Senhor. Quando o apóstolo Paulo está dizendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele diz: não vos conformeis com esse sistema ímpio e mundano, mas como que vocês vão interferir ou influenciar na sociedade de hoje? Transformando a vós mesmos em primeiro lugar. De que forma? Mudando a nossa forma de pensar, renovando a nossa mente, para que desta forma nós possamos experimentar aquilo que é bom, aquilo que é agradável e aquilo que é perfeito da parte do Senhor. A igreja precisa entender que nós só teremos o respeito desta sociedade como igreja, como servos de Cristo, o dia que nós mostrarmos para esta sociedade que nós fomos transformados pelo poder da palavra do Senhor. Os irmãos entenderam isso? Podem dizer amém? Amém. Pensando então e indo direto ao assunto, sobre a educação cristã no primeiro lugar, eu quero rapidamente falar sobre um fenômeno que se contrapõe à realidade da educação cristã nos dias de hoje. A educação cristã, e é fácil falar sobre esse tema para os irmãos que estão envolvidos diretamente com a realidade da educação cristã, é uma área que tem sido desprezada pela igreja. É uma área que não é vista. Eu não estou falando desta igreja, da nossa igreja, eu estou falando de todas as igrejas da face da terra. A educação cristã é uma área que tem sido colocada de lado. Não há uma prioridade quando nós olhamos para a educação cristã. Certamente, se nós tivéssemos marcado na noite desta sexta-feira um grande seminário de como alcançarmos os bens materiais de Deus para as nossas vidas, nós estaríamos com esse templo bastante cheio, com muitos irmãos esperando para entrar do lado de fora.
Mas quando tratamos de educação cristã, nos parece que esse assunto não chama mais a atenção da própria igreja. E os irmãos que estão diretamente ligados à realidade da educação cristã sabem bem disso. Quando falamos em escola bíblica dominical, falamos de um grande desafio que nós temos em trazer a atenção das pessoas para estudar a Bíblia de uma forma sistemática, porque as pessoas que fazem parte da igreja não têm mais interesse em estudar a palavra de Deus, e além de não ter o interesse em estudar a palavra de Deus, são pessoas que não acreditam mais no poder da palavra de Deus. E eu creio que o maior desafio não é você lutar contra pessoas que não querem vir à escola bíblica dominical. O maior desafio que nós enfrentamos é trazer a consciência das pessoas que a palavra de Deus continua poderosa, continua se cumprindo nas nossas vidas e continua sendo um manual de regra e de conduta de fé. Os irmãos estão entendendo isso, amém? Amém. Quando nós falamos em educação cristã, obrigatoriamente nós precisamos entender que existe um movimento mundano que se contrapõe à execução de uma educação cristã chamada secularismo. Enquanto a igreja educa por intermédio da palavra de Deus, de uma cosmovisão judaico-cristã, o mundo, em contraposição, ele deseduca, tentando influenciar a sociedade e os membros da igreja com um comportamento e com uma cultura chamada secularismo. Quando nós falamos em secularismo, é importante nós observarmos e entendermos o significado desta expressão secular. O que significa exatamente esta expressão secular? Se você pegar qualquer dicionário de língua portuguesa, você vai observar que estes dicionários, eles definem e eles conceituam a palavra secularismo como sendo exclusão, rejeição ou indiferença a valores religiosos e ponderações teológicas. Quando nós falamos em secularismo, nós falamos em um comportamento anticristão, antibíblico, que despreza a realidade de um valor absoluto, que despreza a realidade religiosa como sendo absoluta e imutável no tempo e também no espaço, e que rejeita qualquer ponderação ou é indiferente a qualquer consideração teológica. Quando nós falamos em secularismo, nós falamos em uma ação maligna, demoníaca, espiritual, que tenta suplantar a realidade da educação cristã, seja ela desenvolvida na igreja ou até mesmo no mundo secular. Preste atenção numa realidade rápida que eu quero compartilhar com os irmãos. Pega uma criança em idade escolar. Ele vai à escola pelo menos 5 vezes por semana. Nas 5 vezes por semana, pelo menos 4 horas, ou no mínimo 3 horas, ele vai estar exposto a um conteúdo escolar normal, secular. Vamos imaginar, fazendo um arredondamento nessa conta, que essas crianças passam 3 horas por dia, durante 5 dias na semana. Uma conta bastante simples. 3 vezes 5, ele passa 15 horas em um ambiente escolar, ouvindo uma professora instruí-lo num processo educacional comum, onde na ampla maioria ou totalidade das vezes, ele não é colocado diante de um assunto religioso, bíblico, muito menos teológico. Agora pense comigo, esta criança, ela tem pelo menos 2 contatos com a igreja durante a semana. Isto é, se os seus pais têm o hábito de estarem na igreja nos cultos que são realizados durante a semana, uma vez que a maioria dos pais, em virtude dos seus muitos compromissos, não quero entrar nesse detalhe, estão reservando apenas um dia na semana para vir à igreja. Vamos imaginar que a maioria das nossas crianças só está vindo à igreja uma vez por semana. Não perca a linha de raciocínio. Ela passou 15 horas sendo educada na educação secular, e ela passou 2 horas na igreja, 2 horas no ambiente eclesiástico, recebendo alguma influência religiosa. Por que nós estamos fazendo essa conta? Porque nós podemos afirmar que, na maioria dos casos, os nossos filhos não têm contato com a Bíblia, não têm contato com a oração,
não tem contato com valores bíblicos dentro de casa, não tem muitas vezes o exemplo dos pais no que diz respeito à sua vida e trajetória de fé, de conduta cristã, de vida pautada em santidade. Então vamos imaginar que estas crianças estão sendo influenciadas apenas 2 horas no ambiente eclesiástico. Trazendo ainda ao exemplo das crianças, imagine que nessas 2 horas que o pai está num culto de domingo, das 7 às 9 horas, se ela tiver um privilégio de ter um culto infantil, ela é levada até uma dependência específica da igreja, onde são desenvolvidas algumas atividades com essas crianças. Na maioria das vezes, não vim falar aqui para o departamento infantil, mas apenas para os irmãos entenderem como a educação cristã está sendo defasada a partir das primeiras idades, das primeiras séries. Esta criança, ela é exposta a uma série de cânticos, ela é capaz de passar as 2 horas em que ela está reunida em um culto infantil, ensaiando um hino, uma atividade musical, para no término do culto ela vir à frente da congregação, à frente do púlpito, e cantar um hino para que a igreja possa receber e ser edificada por intermédio deste hino. Ou seja, eu posso afirmar categoricamente para os irmãos poderão concordar comigo que, salvo se essa criança é aluna da escola bíblica dominical, salvo nesta exceção, as nossas crianças, na sua ampla maioria, durante 7 dias na semana, recebem 15 horas de influência de uma educação secular e apenas 1 hora de influência direta de assuntos bíblicos, religiosos e também teológicos. Os irmãos entenderam isso? Podem dizer amém? Por que eu estou falando sobre isso? Nós, enquanto educadores cristãos religiosos, que queremos mudar e transformar a sociedade aí fora, não estamos conseguindo, em primeiro lugar, transformar a nós mesmos, transformar as nossas crianças, transformar a nossa casa, quanto menos vamos conseguir transformar a sociedade que está aí fora. Abrindo um parênteses rápido, eu já vou dar continuidade a esta linha de raciocínio. Um irmão me perguntou esse dia o seguinte: pastor, eu posso, como membro da igreja, participar das manifestações contra a realidade política e social que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Eu posso ir para as ruas, pastor, bater panela, colher na panela, posso abrir faixas gritando contra a corrupção, contra a imoralidade, contra os descomandos que esta nação está vivendo? Eu disse: pode. No exercício pleno da sua cidadania, o senhor pode, mas o senhor só pode gritar no meio das ruas e praças públicas de Curitiba contra a presidente Dilma, contra o Congresso Nacional, contra o Senado Federal, contra as autarquias federais, se o senhor não é corrupto e não é imoral. Que moral tem um crente de bater panela contra presidente se um policial o para, o multa, o alerta de uma transgressão e ele oferece R$50 para que aquela autoridade policial não execute o seu trabalho no cumprimento do seu dever? Que autoridade tem um crente de abrir a boca gritando contra um sistema de corrupção, se ele pega o telefone e faz propostas indecorosas para as instituições públicas passarem o seu processo na frente de outros processos, em detrimento de outras pessoas que estão esperando o andamento normal dos seus processos? Que autoridade tem alguém para falar de roubo, se ele rouba nos dízimos, se ele rouba nas ofertas, se ele rouba no pagamento, se ele não é um bom pagador, se o nome dele está pendurado pelas suas irresponsabilidades? Que moral e autoridade tem um sujeito como esse, que quer mudar a sociedade, se ele ainda não foi mudado pelo poder da palavra? Eu não vim aqui dar lição de moral em nenhum dos senhores, até porque a maioria dos senhores nem deveria estar ouvindo isso, porque quem deveria estar ouvindo isso certamente está em casa, deitado, tomando um chá quente, porque não teve disposição para estar na casa do Senhor. Mas eu creio que Deus nos reuniu a partir desta noite na Assembleia de Deus do Capão Raso, para nos trazer a consciência de que uma transformação social começa em nossas vidas. Deus precisa trabalhar em mim em primeiro lugar, perdoando os meus pecados, me colocando no caminho correto, impedindo que eu viva em conformidade com os valores deste mundo. A partir desse momento eu preciso ser uma autoridade espiritual dentro da minha casa, influenciando minha esposa, meus filhos, minha família. Eu preciso ser um exemplo de servo do Senhor. A partir desse momento eu tenho autoridade para sair pelas ruas da cidade que eu moro, pregando uma palavra
que verdadeiramente tem poder para mudar as gerações que estão me ouvindo. Os irmãos que concordam com isso, pode dizer amém? Então vamos para frente. Esse secularismo que nós estamos falando, ou seja, esta onda mundana que tenta suplantar a educação cristã, ou seja, a realidade da ministração da palavra do Senhor e consequentemente do seu entendimento, ela tem algumas características que são muito importantes, e sobre essas características eu quero também tratar com os irmãos rapidamente, porém de maneira objetiva, e sem pularmos etapas naquilo que nós estamos nos propondo a falar nesse nosso seminário de escola bíblica dominical. Quando nós falamos numa necessidade de resgatar os valores do ensino da palavra de Deus em nossas igrejas, nós estamos falando de algumas características do secularismo. E a primeira característica do secularismo que afronta a educação cristã é chamada de materialismo. Algumas pessoas confundem essa expressão materialismo e tentam atribuir alguns conceitos que não fazem parte do entendimento do materialismo. Rapidamente, para nós entendermos qual é esta força que se contrapõe à educação cristã e consequentemente nos impede de transformarmos a sociedade em que nós estamos vivendo, chamada materialismo. Materialismo é o desprezo ou a rejeição a valores espirituais. Tentando ser bem prático aqui com os irmãos hoje à noite, quando eu falo em materialismo, eu falo de uma ação que nega o mundo espiritual. Vamos trazer alguns exemplos clássicos disso. Primeiro, um sujeito que é materialista, ele não acredita, por exemplo, que Deus pode curar uma pessoa. Então, geralmente o materialista ora para uma pessoa que testemunha que foi curada por Deus da seguinte maneira: ele não foi curado por Deus, não existe divindade que possa curar alguém, é impossível. Ele foi curado porque ele tomou um bom remédio, ele fez um bom tratamento médico, e como consequência do bom remédio, do bom cuidado com a sua saúde, do tratamento especializado na medicina, ele foi curado, porque despreza a ação sobrenatural da cura divina. Quer ver um outro exemplo clássico? O materialista, ele olha para um endemoniado. Endemoniado a gente nem vê mais hoje, né? Eu estava conversando com o irmão, abrindo um parênteses rápido aqui. Ele disse: Eliel, você percebeu que não tem mais endemoniado nos cultos hoje? Eu falei: é verdade. Eu sou de uma época que entrava culto, saía culto, endemoniado, aquele desespero, e tinha que orar, e eu tinha até medo de vir para a igreja, né? A gente vinha até mais crente, lembra? Não, vou nem, vai que tem um endemoniado do meu lado, eu tenho que expulsar ele, tenho que fazer alguma coisa. Hoje não, irmão. Aí aquele pastor me disse assim: Eliel, é que o demônio já se acostumou com a maioria dos cultos que tem por aí. Então ele entra, participa do culto, canta, ouve a palavra, vai embora e já não é mais afrontado. E eu olhei para aquilo no primeiro momento, foi até engraçado, mas eu comecei a olhar e pensar a nossa responsabilidade como servos do Senhor. Primeiro, nós não temos mais discernimento espiritual para julgar a origem de um fenômeno que está acontecendo no nosso meio. Se um endemoniado, em pecado, em adultério, subir nos nossos cultos para pregar a palavra de Deus, a gente dá glória a Deus, a gente dá aleluia, a gente aplaude ele, abraça ele, tira foto com ele, faz um selfie com ele, acha tudo aquilo maravilhoso, porque não estamos mais tendo discernimento espiritual para identificar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, aquilo que é espiritual para aquilo que não é espiritual. Então, pensando no materialista rapidamente aqui, ele olha para o endemoniado e ele não acredita que aquilo é fruto de uma manifestação espiritual. Eu estava numa igreja no interior de São Paulo, uma pessoa ficou endemoniada. O pastor chamou rapidamente um diácono, deu um copo de água parecido com esse aqui para ele, e falou assim: vá até a cantina, coloque ali uma colherzinha de açúcar, mistura e dá para o endemoniado. Aí o diácono disse: não, tudo bem, vou fazer isso. Mas por que isso, pastor? Porque ele vai ficar calmo, e você coloca ele sentadinho ali, depois do culto a gente ora por ele e ele vai embora para casa. Sabe o que é isso? Falta de discernimento espiritual. Estão expulsando o demônio com calmante à base de água e açúcar, porque nós não acreditamos mais na realidade de um mundo espiritual, não acreditamos mais nos conceitos de opressão maligna, não acreditamos mais nos conceitos de possessão maligna, não acreditamos mais nos conceitos de influência maligna, porque a influência do mundo secular material está tentando nos ensinar que a realidade espiritual não existe. Como que isso influencia no processo de transformação social? Simples. Quando eu vou pregar o Evangelho para alguém nos dias de hoje, eu não estou mais falando de um Jesus que perdoa pecados, materialismo, porque eu não acredito na realidade espiritual do pecado. Eu estou apresentando um Jesus que resolve problemas
E mais do que isso, além de não apresentar Jesus, venha para a minha igreja, porque a minha igreja, o meu pastor tem a resposta para solucionar o seu problema. E o materialismo, ele cresce com tanta fúria no nosso meio, que nós já somos quando eu digo nós, não estou me referindo a nenhum dos irmãos, não estou fazendo nenhum ataque direto a ninguém, estou falando em tese aqui, para os irmãos entenderem a triste realidade espiritual de uma igreja que não entende que a transformação espiritual, ela começa nas nossas vidas, para que desta forma nós possamos compartilhar com este mundo. Como pode uma igreja que não acredita mais em cura divina, em possessão maligna, em opressão maligna, em influência maligna, não acredita mais na contemporaneidade dos dons espirituais, vai querer influenciar a sociedade em que está vivendo? Os irmãos estão entendendo isso? Pode dizer amém? Amém. Não estão bravos com o que eu estou dizendo ainda não? Porque vai ficar daqui a pouquinho, que eu vou dar uma apertada no outro assunto aqui um pouquinho mais para frente. Quando nós falamos em materialismo, nós também vamos imediatamente a um outro conceito que impede a igreja de transformar a sociedade em todos os seus sentidos. Um outro conceito do secularismo, adiante do materialismo, é chamado de humanismo. Como o próprio nome diz, o humanismo é uma filosofia, é uma cultura, é um comportamento que coloca o ser humano numa escala de prioridades em primeiro lugar. Quando nós falamos em humanismo e quando nós falamos em escala de prioridades, nós diretamente estamos ligando essa ideia à própria ideia de idolatria. Idolatria, ao contrário do que muitos pensam por aí, não é uma simples devoção ou culto a imagens. Quando nós falamos em idolatria, nós estamos falando de um conceito que nos diz assim, idolatria é tudo aquilo que rouba a primazia de Deus. Se eu trocar um programa de televisão para um serviço no reino de Deus, eu estou cometendo idolatria. Se eu deixo de vir à igreja cultuar o meu Deus para fazer qualquer outra atividade de entretenimento ou de lazer, e essa atividade está colocando em detrimento essa ação no reino de Deus, eu estou cometendo idolatria. O humanismo, ele é idólatra a partir do momento em que ele desconsidera Deus na sua prioridade e coloca no lugar de Deus o próprio homem. Os irmãos conhecem o Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas a cada dia. Quando nós falamos em humanismo, como uma corrente, uma onda que se levanta contra a educação cristã, nós podemos observar que essa filosofia já faz parte da igreja que nós vivemos nos dias de hoje. Há um fenômeno no humanismo muito conhecido no nosso meio. Por exemplo, pega um cartaz de qualquer evento, em qualquer igreja, você vai ver o nome do pregador, você vai ver o nome do cantor, você vai ver o endereço da igreja, o horário da igreja, o logotipo da igreja, a marca da igreja. E em nenhum momento você vai ver uma alusão ao nome de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Eu conheci um irmão aqui na Vila Fátima, que é aqui no Abranches, em Curitiba, que embriagado, bêbado, não que o irmão esteja bêbado, se estivesse bêbado, ele aceitou Jesus. Deixa eu consertar aqui. Conheci um irmão que estava bêbado, fica um pouco estranho, né? Quando passar essa filmagem em algum lugar aí, já arruma essa parte aí, para não dizer que tem irmão bêbado. Ele disse que antes de se converter bêbado, ele entrou por volta da meia-noite em um bar, em um boteco, para beber com seus amigos. E quando ele se sentou, bem ao lado, na parede onde estava encostada a sua mesinha, tinha um cartaz de um evento de uma igreja evangélica daquela região. E quando ele olhou para aquele cartaz, o que lhe chamou a atenção não foi o cartaz em si, mas foi um versículo bíblico que era o tema daquele trabalho que estava em destaque. Aquele versículo bíblico que o dono do boteco, que era desviado das Assembleias de Deus, deixou os crentes pregarem lá, foi o suficiente para que ele tivesse uma conversão dentro de um bar e buscasse o Senhor Jesus no outro dia dentro da igreja. Quando nós falamos de humanismo, nós falamos de um comportamento que dá muito mais valor aos homens do que a Deus. Querem ver um exemplo? Pastor Alzias, evangelista Gisrael, pastor Clarim, que estão mais próximos ali da administração da nossa igreja, sabem que diariamente as pessoas ligam para a igreja e perguntam assim: quem vai cantar no culto de hoje? E a gente diz: vai ser o coral aqui da igreja, vai ser as irmãs do coral do Círculo de Oração. Quem vai pregar? Não, vai ser um obreiro aqui da sede mesmo, um obreiro das nossas congregações. E alguém lá do outro lado, influenciado pelo humanismo, diz assim: não, se for para ouvir os irmãos da própria congregação, eu prefiro ficar em casa. Se for para ouvir os obreiros aqui da nossa igreja, eu vou ficar em casa, porque
porque em casa eu acesso à internet, tem uma transmissão ao vivo de um culto melhor, de um congresso melhor, de um encontro melhor, de uma festividade melhor, então eu não vou perder o meu tempo. Ou seja, as pessoas condicionaram o agir de Deus a pessoas, condicionaram a seres humanos e estão desprezando a realidade de que só vale a pena eu estar na igreja porque o dono da igreja estará lá, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ah, meu irmão, como os pregadores dizem aí, se eu fosse você eu dava um glória a Deus mais bem forte para Jesus ouvir lá do céu. Humanismo. Somos conhecidos não pelo que pregamos, mas somos conhecidos pelos nossos pastores. Por que que o mundo às vezes rejeita a existência da igreja? Porque a igreja que se tornou humanista é a igreja que segue o pastor fulano. Eu sou da igreja do pastor fulano e tal. Eu sou da igreja do apóstolo, eu sou da igreja do bispo, eu sou da igreja do reverendo, eu sou da igreja do missionário, eu sou da igreja do patriarca, eu sou da igreja até dos semideuses aí que já tem por aí. Eu não sou mais da igreja do Senhor. E quando um desses senhores da terra cai em pecado, ou explode, ou eclode aí um escândalo, as pessoas passam a desacreditar em Deus, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada e na igreja, porque nunca foram influenciadas a partir do ensinamento do absoluto estabelecido na palavra de Deus. Somos humanistas. Eu tenho contado uma experiência quando prego a palavra do Senhor, creio que já contei aqui no Capão Raso. E se eu já contei, me perdoa, escuta de novo que vai ser bom para a sua fé. Eu estava saindo, pastor Clarinho, de um culto, ali no templo central, andando no corredor do meio, os irmãos já estavam apagando as luzes. Uma família chegou em desespero, uma mãe chorando com umas crianças do lado, um menino de não mais de 10 anos de idade. E ela disse: pastor, pelo amor de Deus, meu filho está doente, nós estamos levando ele para o hospital. Mas no caminho do hospital me lembrei, nós vamos passar em frente à igreja. Vamos pedir a oração do pastor, porque se o pastor orar por ele, quem sabe a gente nem precisa chegar no hospital. Falei: maravilha, a senhora veio para o lugar certo, aqui nós vamos orar. Nós vamos ungir o seu filho, e o seu filho pode ser curado. Ela disse: eu creio, mas eu gostaria de saber se o pastor fulano de tal está aí. E disse o nome do pastor, não vou dizer o nome dele aqui por uma questão de ética. Eu falei: olha, esse pastor estava no culto, mas ele já foi embora, e ficamos só nós aqui, estava eu e mais 2 pastores. E ele já saiu. Ela colocou a mão na cabeça e disse: meu Deus do céu, então ele não vai ser curado. Eu pensei: como assim? Só se o pastor orasse por ele. Eu falei: minha irmã, nós vamos orar. Você é moral para orar por doente. Aí ela olhou para mim e falou: olha, eu até aceito a sua oração, mas eu sei que infelizmente ele não vai ser curado. E eu comecei a entender que as pessoas, elas condicionam o agir de Deus a pessoas. E isso é fruto de um humanismo. Como que eu vou ter autoridade espiritual para sair nas ruas da minha cidade, tentando mudar através de uma influência positiva, pautada na palavra de Deus, se a minha vida é pautada em pessoas? Quando eu evangelizo uma figura de linguagem aqui, olha, vai vir um irmão aqui, lá da minha igreja, ele descobre tudo teu, até o teu óculos, se você perdeu, Deus revela para ele onde está escondido. Ou seja, você despreza a ação de Deus direta na vida das pessoas e começa a dar uma importância para pessoas que não deveriam existir. Hoje na igreja existem pessoas que são conhecidas. Aquele irmão tem o dom de curar, aquela irmã ali tem o dom de profecia. Se nós formos lá na casa dela, ela vai nos revelar. Se nós formos na casa dele, ele vai nos curar. Aquele ali, quando ele ora, Deus batiza. Como se aquele irmão mais simples da igreja se levantasse as suas mãos aos céus orando, Deus não descesse com o seu poder e batizasse as pessoas que estão ali com fé buscando a presença do Espírito Santo do Senhor. Enquanto formos humanistas, enquanto as pessoas tiverem mais valor, enquanto as pessoas estiverem no centro, desprezando a pessoa de Deus, nós não conseguiremos influenciar esta geração que nós estamos vivendo. Eu estava assistindo na TV Câmara, alguns dias desses, numa madrugada, um seminário de uma liga humanista brasileira. E nesta semana de discussões na Câmara Federal, e não poderia ser diferente, esse trabalho foi apoiado, inclusive, por um grande defensor do anticristianismo brasileiro, chamado Jean Willis. Esta mulher, na sua exposição em uma plenária, disse o seguinte: a culpa de o Brasil não avançar intelectualmente é dos evangélicos.
enquanto eles estiverem colocando Deus no lugar onde Deus não deveria estar, nós vamos experimentar um atraso no desenvolvimento intelectual no Brasil. Esta semana, ontem à noite, eu vi nestas negociações para o estabelecimento de um governo, que nós acreditamos que na próxima semana ou nos próximos dias vai ser estabelecido no Brasil, eu percebi que uma das grandes lideranças políticas brasileiras estava protestando na televisão, porque o pseudo futuro presidente do Brasil, as coisas mudam tão rápido que a gente não pode fazer nenhuma afirmação hoje, mas, a priori, se tudo acontecer de acordo com aquilo que a gente imagina e conhece, será o senhor Michel Temer. De acordo com essa liderança política, ele disse o seguinte: ele fez um contato para que um evangélico assumisse o Ministério de Ciência e Tecnologia, e nós não aceitamos a presença de religiosos no Ministério de Ciência e Tecnologia. Sabe o que é isso? Uma nação cada vez mais humanista, que tenta desprezar Deus, está caminhando a passos largos para a perdição. Nós que conhecemos a Deus, temos um compromisso com o ensinamento da palavra de Deus. Nós não podemos permitir que esse espírito humanista encontre espaço nas nossas vidas e nos nossos corações. Quem brilha aqui é Jesus. Quem está no comando desta igreja é Jesus. O poder é da palavra dele. É esta palavra que continua fazendo a diferença no nosso meio. Um terceiro movimento, uma terceira onda da realidade secular é que, além de ela pregar o materialismo, além de ela pregar o humanismo, ela prega o racionalismo. Ou seja, o racionalismo designa uma doutrina que atribui exclusiva confiança na razão humana como instrumento capaz de conhecer a verdade. Ou seja, você não conhece a verdade mediante a fé. Você conhece a verdade mediante tão somente a sua razão. Então preste atenção no que está acontecendo. Nós estamos vendo um aumento do intelectualismo religioso nas igrejas nos dias de hoje. A manifestação dos dons espirituais aos poucos está sendo colocada para o lado de fora da igreja, e os intelectuais da Bíblia Sagrada estão invadindo os nossos cultos. Eu não estou falando de crentes, até porque eu milito na área da educação cristã, o pastor Clarim milita há muitos anos, os irmãos militam. Não estou falando dos nossos cursos teológicos, dos nossos cursos bíblicos. Eu estou falando de exibicionistas teológicos que invadiram os nossos cultos e são racionalistas na leitura da palavra de Deus. O que está acontecendo? Você não ouve mais hoje pregações cristocêntricas. As mensagens estão concentradas em textos do Antigo Testamento. Alguém poderia perguntar o seguinte: é pecado pregar no Antigo Testamento? É claro que não. O Antigo Testamento, ele se cumpre no Novo Testamento. Toda mensagem no Antigo Testamento que não aponte para a pessoa de Jesus, ela tem algum equívoco. Ela está sendo apresentada de alguma forma que não deveria ser apresentada. Quando nós falamos nesses animadores de auditório, ou seja, nessa gente que gosta de utilizar a Bíblia para contar histórias e entreter o público, nós estamos falando de um desprezo à fé, nós estamos falando de um desprezo ao movimento estritamente espiritual, e nós estamos falando de uma arrogância teológica em cima dos nossos púlpitos. Não há, por parte desses racionalistas, o entendimento de que Deus pode nos tomar no meio de um sermão previamente elaborado, e nós temos a necessidade de pararmos com aquele sermão que previamente elaboramos e deixarmos que Deus age no nosso meio. Por exemplo, eu já tive experiências, e creio que os irmãos já tiveram experiências. Fui professor da Escola Bíblica Dominical por 15 anos ininterruptos. 15 anos lecionei para adolescentes e jovens em algumas das cidades que morei nesta trajetória da minha vida. E eu me lembro que não foi uma ou duas vezes, como professor que prepara a sua lição, não é o objeto da minha discussão hoje, mas partimos do pressuposto que um professor estuda a sua lição, não chega e fica lendo a revista ali sem alguns comentários adicionais para a edificação dos seus alunos. Eu tive experiências, por exemplo, do Espírito Santo descer numa aula de escola dominical de uma forma tão extraordinária que eu não consegui terminar o que eu havia preparado anteriormente. É diferente daquele, não quero
ser exemplo, ou me colocar como exemplo aqui, não, tenho minhas falhas, tenho as minhas dificuldades. É diferente daquele professor que não se prepara, aí vem para a escola bíblica dominical, com o perdão da palavra, quer fazer um reteté no domingo de manhã, porque não estudou, porque não se preparou, porque não tem conteúdo para compartilhar com o seu aluno. Mas a partir do momento que eu estudo, a partir do momento que eu me preparo, a partir do momento que eu tenho um conteúdo sólido para compartilhar com os nossos alunos, é bem provável que o Espírito Santo do Senhor vai se manifestar em poder e graça no nosso meio. Quem já teve essa experiência aqui? Pode levantar a mão para eu entender? Glórias a Deus por isso. Essa cultura racional, ela está fazendo aparecer já nas primeiras idades dentro da igreja questionamentos para a verdade absoluta da palavra de Deus. Você anda lá na sede, por exemplo, e você encontra adolescentes e jovens que chegam para mim e dizem assim: Eliel, prova para mim cientificamente que Adão e Eva é uma realidade incontestável. Eu não acredito, Eliel, diz o outro, que existe algum fundamento científico para provar que Deus criou a terra. Prova para mim, Eliel, que isto está correto. Outros: Eliel, prova para mim que a ciência, que apregoa entre muitas outras teorias, que o homem é evolução de espécies que partiram para uma complexidade cada vez mais superior, está ao contrário da Bíblia. Racionalismo. Eliel, paz, meus senhores, prova para mim que a homossexualidade é pecado. Se o capítulo 18 de Levítico, Eliel, é circunstancial, e se você for observar todos os princípios que lá estão enunciados, muitas das práticas de uma vida santa não poderiam ser vivenciadas no Novo Testamento. Razão, não existe fé. Você vai dizer o que para esses jovens e para esses adolescentes que não sabem viver na dimensão do Espírito, das coisas espirituais, da fé e do entendimento da palavra de Deus? Não acreditam, como já falei, em cura divina, não acreditam em libertação espiritual, não acreditam mais na manifestação dos dons espirituais descritos lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 12. Vamos para frente. Os irmãos estão entendendo isso, amém? Amém. Uma outra onda, partindo já daqui a pouco para a nossa conclusão, aquele relógio parece um ventilador, mas eu acho que não é. Ele anda mais rápido que os outros por aí, hein? Misericórdia. Uma outra onda secular que nos impede de agirmos de uma forma muito real na sociedade em que vivemos é chamada de consumismo. O consumismo, sim, é um conceito confundido com materialismo. Quando nós falamos em consumismo, nós falamos em um ato de comprar produtos ou serviços sem a necessidade e consciência de adquiri-los. Quando nós falamos em consumismo, nós falamos que se trata de uma atitude compulsiva, descontrolada e que se deixa influenciar pelo marketing das empresas que comercializam tais produtos e serviços. Me permita ler um negócio bem rápido aqui, não fiquem bravos comigo com o que eu vou ler aqui, mas diz mais ou menos o seguinte, quando nós falamos em consumismo. O consumismo tem origens emocionais, sociais, financeiras e psicológicas, onde juntas levam as pessoas a gastarem o que pode e também o que não pode, com a necessidade de suprir a indiferença social, a falta de recursos financeiros, a baixa autoestima, a perturbação emocional, entre outros. É considerada, quando em excessivo, uma doença chamada oneomania. Eu não sei se os irmãos já haviam se dado conta desse conceito, mas oneomania é um distúrbio caracterizado pela compulsão de gastar dinheiro, que é mais comum nas mulheres. Mas calma, irmãs, que eu vou defender as irmãs já, tomando uma proporção de 4:1. Para cada mulher que sofre de oneomania, existe um homem que sofre de oneomania. Mas eu prometi que eu ia defender as irmãs, eu vou fazer isso em 30 segundos. É bem verdade que as irmãs podem querer gastar mais que os homens, mas os homens gastam mais que as mulheres. As mulheres brigam, entram em conflito dentro de casa, não é verdade, para comprar um sapato. Aí a gente abre lá, meu Deus, a gente tem 3, 4 pares de sapato, passa 20 anos com eles, sempre companheiros nossos, e você às vezes faz uma contagem lá na sua esposa e chega num número bastante preocupante às vezes, né? É superior a 10, a 15, a 20, a 30. Elas gastam mais
assim, mas nós quando vamos trocar, se você somar os 20 pares de sapato dela, 30, tem irmãs que tem 100 pares, parece uma centopeia dela. Eu não vejo, como tem perna para pôr tanto sapato, não é verdade? Mas se você somar tudo aquilo, não dá o que você gastou para trocar de carro, por exemplo, para ostentar que tem um bom carro, tem um carro diferenciado. Então fica aqui a minha defesa. As irmãs aparentemente podem gastar mais, mas um homem gasta bem mais, às vezes com coisa que nem precisava para viver. Fiquei aqui desculpado com as irmãs, amém? Voltando à realidade do consumismo. O consumismo no ambiente eclesiástico está intimamente ligado à teologia de prosperidade. Lembrando aos irmãos que a teologia da prosperidade ela tem um princípio. O princípio é o seguinte: se você está doente porque você não tem fé que Deus pode te curar, ou porque você está em pecado. O outro princípio da teologia da prosperidade diz o seguinte: se você é pobre porque você não tem fé que pode ser rico, ou você está em algum pecado que você não confessou ao Senhor. E nós criamos esta cultura de consumismo e trouxemos ela para dentro da igreja com uma normalidade. Vivemos de forma aloprada, descontrolada, atrás de bens, recursos e serviços que possam satisfazer as nossas necessidades humanas e sociais. E queremos influenciar uma geração de que o maior bem ou a maior riqueza dela é a salvação da sua alma. Com o perdão da palavra, nós estamos tratando a igreja nos dias de hoje como um restaurante, onde Jesus é um garçom e nós nos sentamos nos melhores lugares e abrimos o cardápio e começamos a escolher o prato do dia. E levantamos os nossos dedinhos e declaramos e profetizamos e ordenamos e mandamos que Deus faça as coisas que nós queiramos que Ele faça. E se Ele não fizer, fecha o cardápio, eu vou para outro restaurante, porque hoje tem restaurante em cada esquina da cidade de Curitiba, em cada esquina da igreja daqui em Curitiba você vai encontrar uma igreja evangélica de portas abertas tentando pegar o seu dinheiro. Como eu terei moral de pregar para uma sociedade que o maior bem, o maior valor é a salvação da sua alma, à medida que eu estou na igreja motivado em buscar uma troca de Deus material para a minha vida? Eu tenho contado uma experiência, já contei e vou contar aqui em 1 minuto para os irmãos. Meu filhinho hoje tem 9 anos de idade, o Felipe. Com 6 anos de idade, eu deixei na escola bem cedo, como sempre fiz. E no final da tarde, eu marquei com ele de pegar um pouquinho antes do horário convencional, para que nós pudéssemos sair imediatamente da escola e nos dirigir até um buffet infantil, uma vez que iríamos comemorar o aniversário de um coleguinha seu de escola. Ele ficou tão empolgado, com 6 anos de idade, não poderia ser diferente com aquela festa. Ele acordou bem cedo naquele dia, se arrumou. Quando ele entrou no carro para ir à escola comigo, ele me disse assim: papai, não esquece de comprar o presente do meu amigo. Eu falei: tranquilo, pode deixar aqui durante o dia, eu compro e no final do dia nós levamos esse presente junto. Eu quero contar para os irmãos entenderem a ideia de consumismo nos impedindo de verdadeiramente influenciar a geração que nós estamos vivendo. E chegou o horário de eu pegar na escola e eu me esqueci de comprar aquele presente. Quando eu estacionei o carro na porta do colégio, ele entrou dentro do carro. A primeira pergunta que ele me fez: papai, o que você comprou para o meu amigo? Eu falei: olha, eu esqueci, não deu. Eu me envolvi com as coisas hoje do dia, eu não pude comprar nada, mas fica tranquilo, porque chegando lá, eu explico para ele que não deu para comprar e que amanhã eu levo na casa dele. Ele olhou para mim com 6 anos de idade, apontou o dedo em risco para mim e disse assim: ó, vai ser um fiasco. E eu pensei: não vai ser, eu sei falar, eu sei usar algumas técnicas ali, eu já emociono aquela criança ali. Tranquilo. Chegamos lá, o menininho aniversariante veio correndo na minha direção, abraçou na minha perna, olhou para o alto e disse: ô tio! Até achei estranho, você já não tem idade para ser tio, viu, pastor? Ô tio, o que você trouxe para mim? Eu falei: o tio não trouxe nada, mas eu prometo que amanhã eu vou comprar um presente para você e vou conferir lá na sua casa levar esse presente. Ele parou de sorrir, me desabraçou, deu um chute na minha canela. Ele disse: amanhã eu não quero. Meu filho olhou para mim e disse: eu não falei. Eu entrei, fiquei muito constrangido naquele aniversário. E eu comecei a pensar uma realidade que faz parte da nossa realidade. No culto a Deus, nós agimos da mesma forma. Culto não é recebimento. Culto não é lugar de você ganhar alguma coisa. Isso é acessório, isso é bondade, isso é misericórdia de Deus. Culto é presente, é devoção, é entrega.
A maioria dos crentes saem para vir à igreja e não traz nada para o Senhor. Não traz uma palavra de gratidão, não traz uma palavra de louvor, não traz uma palavra de adoração no nome do Senhor. E fica aqui como um pequeno pássaro, fica com a boquinha aberta, com o biquinho aberto, esperando que a sua mãe traga alguma coisa e coloque ali dentro da boca dele. E naqueles dias ele imagina mais ou menos assim: se Deus não me der, eu vou embora. Se Deus não me der, eu abandono essa fé. Já vi pregador dizendo: se Deus não fizer, como se ele mandasse, eu rasgo a minha Bíblia. O que é isso? Isso não é culto. Culto me faz vir desprendido de qualquer resposta da parte do meu Deus. Eu venho em reconhecimento à misericórdia, à grandeza, ao poderio, à autoridade dele. Há um hino que a gente canta na igreja, e eu digo que esse é um dos hinos mais hipócritas que nós cantamos, que a gente levanta as mãos para o céu e diz assim, ó: te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei. Lembra desse hino? Eu vou cantar de novo, só esse trechinho. Eu sou cantor, se eu desafinado, perdoe. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Posso estar doente, eu vou adorar. Posso estar em dificuldade, eu vou adorar. Posso estar vivendo momentos terríveis na minha vida, nada vai tirar do meu coração, dos meus lábios, uma palavra de louvor e de adoração ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, meu irmão, se eu fosse você, eu glorificava o nome do Senhor Jesus. Eu não vim dizer para você que é fácil adorar. Eu não estou dizendo para a igreja do Senhor que está reunida aqui que é fácil você levantar a mão e dizer uma palavra de adoração a Deus. Mas a coisa está tão complicada que no culto de hoje, se você não colocar um momento de louvor e adoração, o povo não adora mais a Deus. Sabe o que é isso? É uma geração consumista que consome o Evangelho dentro da igreja. Como é que você vai falar lá fora de Jesus para alguém? Eu conheci um irmão que passou uma grande vergonha na cidade de Curitiba alguns anos atrás. Ele foi convidado para fazer uma oração num dos prédios mais caros ali na Avenida do Batel. E quando ele sentou na frente de um grande empresário e começou a falar de Jesus para ele: o senhor precisa de Jesus, a sua vida só vai mudar quando Jesus entrar na sua casa. O empresário olhou para ele e falou: não, quem precisa de Jesus é o senhor, a começar pelo seu sapato, que está gasto. Se o seu Jesus fosse tão bom assim, você não andava com esse sapato gasto. Quem precisa de Jesus é o Senhor. Clama para Ele te dar uma roupa melhor, um terno melhor, porque esse teu aí era de algum morto que não era do seu tamanho. Quem precisa de Jesus é o Senhor, que veio de ônibus aqui na minha casa. Eu tenho carro, eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu não preciso de nada. Quem pediu oração que foram os meus filhos, não fui eu. Se eu fosse você, eu me deixava em paz e iria falar com os meus filhos. Quem precisa de Jesus aqui é você. Nós nem sabemos mais como apresentar Jesus para as pessoas. Aí vai lá na África para um miserável, para quem está debaixo da linha da miséria: você precisa de Jesus? Ele vai falar: eu preciso mesmo. Jesus vai te dar comida. Claro, eu preciso de comida. Jesus vai te dar água. Claro, aqui não tem água, eu preciso de água. Sabe o que é isso? Como nós vamos influenciar a sociedade em que nós estamos vivendo se nós apresentamos um Deus baseado em barganha consumista? E um pouquinho adiante, para nós encerrarmos aqui as nossas palavras, um outro fenômeno que se levanta contra a educação cristã e nos impede de transformarmos efetivamente essa sociedade é chamada de religionismo. Religionismo é um fenômeno que faz com que a igreja seja conhecida não pela sua palavra, pela sua filosofia, mas pela sua liderança. Já deixa eu ir direto aqui ao exemplo para os irmãos entenderem o que é isso. Esse fenômeno começou no Brasil, uma análise histórica mais recente, com a igreja pentecostal Deus e Amor. Não vim aqui fazer críticas à igreja em si, nada disso, apenas para os irmãos entenderem o que é religionismo. Então os irmãos se lembram que a igreja pentecostal Deus e Amor, se não me falha a memória, ela está na sua origem na linha do tempo na década de 60. Eu creio que os irmãos mais antigos do que eu, que melhor do que eu, têm essa informação. Se não me falha a memória, ela está ali na década de 60, com o missionário Davi Miranda, o seu fundador. O missionário Davi Miranda, não que ele seja a origem disso, esse fenômeno vem de outros períodos da história, mas falando um pouquinho de Brasil, pelo menos ele resgatou essa ideia. Ele anexou nas placas de identificação da denominação a sua foto. Então você passava na frente de uma igreja pentecostal Deus e Amor, eu não sei se ainda hoje é assim. Então você tinha lá uma placa identificando a denominação da igreja, igreja pentecostal Deus e Amor, sede mundial, enfim, todas as informações, e uma foto dele.
Então as pessoas automaticamente passaram a identificar aquela igreja como a igreja do missionário Davi Miranda. Quando ouviam os programas de rádio que tinha nome, Voz da Libertação, não faziam alusão ao programa Voz da Libertação, mas faziam alusão ao programa do missionário Davi Miranda. Há algum pecado nisso? Não, de forma alguma, não estou falando em pecado. Os irmãos já vão entender onde eu quero chegar. Depois nós tivemos outros fenômenos mais recentes, 2 exemplos, e eu poderia falar sem nenhum problema sobre eles. Um exemplo do apóstolo Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus. Quando você passa na frente de uma Igreja Mundial do Poder de Deus, você tem a placa normal com a identificação denominacional e geralmente, ou em todos os casos, uma foto do seu líder, que no caso é o apóstolo Valdemiro Santiago. De maneira que as pessoas que fazem alusão àquela igreja, olha, nós vamos à igreja, ou somos da igreja do apóstolo Valdemiro Santiago. O mesmo ocorreu com a Igreja Internacional da Graça, que tem como seu líder o missionário Romildo Ribeiro Soares, o R.R. Soares. Quando você passa em frente a uma Igreja Internacional da Graça, lá existe a identificação denominacional, mas também existe uma foto do missionário R.R. Soares. Pecado? Não há pecado. Mas tem um problema que a gente precisa observar aqui. O religionismo é um fenômeno que faz com que as igrejas sejam conhecidas pela sua liderança e não pela palavra que prega. Hoje, as nossas igrejas tradicionais, pentecostais, Assembleias de Deus, estão aos poucos sendo seduzidas por essa filosofia, estão aos poucos sendo roubadas por essa filosofia mundana, e nós não somos mais conhecidos por sermos pregadores de um Cristo que virá, de um Cristo que cura, de um Cristo que salva, de um Cristo que vai voltar nas nuvens em poder e glória para levar a sua igreja. Quem entendeu isso pode dizer amém? Amém. E em último lugar, esta força secular, ela se caracteriza no nominalismo. O que é o nominalismo? Indo direto ao assunto, está ligado ao sentimento de crise de pertença. O que significa o nominalismo? É uma desvalorização do grupo e uma ênfase no indivíduo. É uma doutrina segundo a qual os grupos são meros nomes, sem existência real, e o indivíduo é o único ser autêntico. Está acontecendo nos dias de hoje, esse nominalismo dentro da nossa igreja, conhecido como o fenômeno dos desigrejados. Há um grupo de pessoas que não acredita mais na necessidade da existência de um corpo, de uma igreja, que se reúne em coinonia para desenvolver comunhão e adorar a Deus coletivamente. Estão partindo de uma interpretação equivocada da palavra de Deus. Eu sou habitação do Espírito, eu sou templo do Espírito, a igreja sou eu não preciso ir para a igreja. Pega um texto bíblico, coloca no liquidificador, faz uma salada e uma vitamina com ele do jeito que quer, porque Deus não habita em templos feitos ou construídos pela mão de homens. E começam a criar uma teoria de que você não precisa mais vir à igreja, porque você pode ser crente lá onde você está, você pode ser crente lá na sua casa, você pode ser crente lá no seu trabalho, e lá no seu trabalho você é a própria igreja, e lá na sua casa você é a própria igreja, e isso aqui tudo é uma enganação para roubar o dinheiro do povo. E o censo de 2010 assustou todo mundo que leu ele, e percebeu que o número de desigrejados no Brasil cresceu assustadoramente. É gente que não vem à igreja e critica quem vem. Já encerro aqui contando uma experiência de não muitos anos em nossa igreja. Uma membro do templo sede da nossa igreja chegou para o dirigente do templo sede aqui da nossa igreja. Falou para ele: pastor, tira o meu nome do rol de membros, porque eu não quero mais ser membro desta igreja. Essa igreja é uma vergonha para essa cidade. Essa igreja tem problemas, essa igreja tem coisas, essa igreja tem pecado, tem gente em pecado, tem uma série de coisas, de desajustes aqui. Eu não me sinto mais membro desta igreja. Tira o meu nome daí. O pastor, ainda com a sua calma, com a sua bondade, tentou conversar com aquela irmã, tentando fazê-la desistir do que estava pensando. E ela disse: eu não volto atrás, não quero ser membro desta igreja. E tem mais uma coisa, pastor. Gostaria que o senhor soubesse que na minha casa os anjos ministram diretamente para mim. E as dúvidas que eu tenho da palavra de Deus eu tiro com eles.
O pastor estranhou, mas entendeu de imediato. Falou, irmã, então o senhor vai fazer um favor, nós vamos tirar o nome da irmã, amanhã a gente tira o nome da irmã do hall de membros, fique tranquilo, avisamos no culto de terça-feira, no culto de doutrina da igreja. Mas a senhora pode fazer um favor para mim? Posso! Pede para um anjo desse explicar alguma coisa para a senhora sobre o sangue de Jesus. E manda um e-mail para mim, só explicando alguma característica interessante. Eu estou construindo aqui um estudo bíblico para dar na igreja sobre o sangue de Jesus, e ninguém melhor do que os anjos, para me mostrar aqui algum caminho, alguma coisa interessante, para eu compartilhar com a igreja. Vou deixar, pastor! Aqui eu não piso. Aí eu mando por e-mail para o senhor. No outro dia, bem cedo, ela estava lá no estacionamento da Mateus Leme, esperando o pastor. Eu olhei, eu tinha presenciado aquela cena. O pastor chegou, a senhora aqui, a senhora disse que não pisaria mais aqui, pastor, você não sabe o que aconteceu ontem à noite, quando os anjos foram me ensinar a Bíblia lá em casa. Eu pedi para eles falarem alguma coisa sobre o sangue de Jesus para mandar para o senhor por e-mail. O líder deles ficou bravo, fechou o rosto para mim. Ele disse assim, sobre esse assunto a gente não fala. E pegou todos os anjos que estavam com ele, os anjos professores, nem sabia que existia essa nomenclatura, pegou os anjos professores e saíram numa batida e revoada aqui, foram tudo embora nervosos comigo, e disseram que sobre esse assunto eles não falam comigo, e eu estou com medo deles voltarem lá em casa e ficarem bravos comigo. O pastor olhou para ela e falou, minha irmã, tinha demônio visitando a sua casa. Demônio não fala sobre sangue de Jesus, porque foi derrotado pelo poder do sangue do Cordeiro. Nós precisamos, concluindo as minhas palavras aqui, voltar para o que nós lemos no início dessa reflexão em 1 Timóteo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos ou dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. As doutrinas de demônios já estão varrendo o coração de milhares de pessoas na cidade onde nós vivemos. O problema é que essa doutrina de demônios está ceifando muita gente dentro da igreja, que está desprezando o poder absoluto estabelecido na palavra de Deus. 1 Timóteo 4:2. Por quê? Por causa da hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizadas as suas próprias consciências. Que nós possamos orar ao Senhor. Eu estou falando com homens e mulheres maduros na fé. Não estou falando com um novo convertido aqui. Estou falando com gente que tem amor por essa palavra. Nós precisamos orar a Deus para que os nossos púlpitos sejam ocupados por homens e mulheres que, em primeiro lugar, foram transformados pelo poder desta palavra. A gente está observando muita hereditariedade no púlpito. E um dia um irmão olhou para mim e disse, claro, você é pastor porque seu pai é pastor, você prega porque seu pai prega, você tem a liberdade que você tem porque teu pai está na liderança da igreja. Eu olhei para ele e falei, meu irmão, primeiro, anota aí, meu sobrenome não me leva para o céu, meu pai não me leva para o céu. Se eu não for transformado pelo poder dessa palavra, eu estou brincando com aquilo que é santo, eu estou profanando aquilo que é sagrado, eu estou mentindo para mim mesmo, eu estou mentindo para a igreja que está me ouvindo, e eu serei cobrado por um Deus que é justo e todo-poderoso. Que nós possamos orar e clamar a Deus, para que os nossos púlpitos sejam ocupados por homens e mulheres que têm um compromisso com esta palavra. É esta palavra que faz uma sociedade mudar e ser transformada. É esta palavra que um dia mudou o meu coração, mudou a minha vida e mudou a sua. Foi esta palavra que um dia nos mostrou um caminho, aleluia. Aleluia!